Mas sabe qual é a minha dúvida? É o seguinte, se o presidente Lula que... E veja o que aconteceu no primeiro mandato. O Brasil saiu de 180 bilhões de dólares no governo Fernando Henrique de déficit nas transações com o estrangeiro para 80 bilhões de superávit e uma reserva cambial maior do que a dívida externa pela primeira vez na história. Mas se o primeiro governo foi extraordinariamente importante para o país. Esse déficit voltou agora. Se o presidente Lula, que é uma liderança popular reconhecida, que tem 70% de popularidade e que tem uma força política própria, sem querer desmerecer nenhum dos candidatos à sucessão dele, mas ele tem uma força política própria maior do que qualquer um dos candidatos. Se ele não conseguiu, por que o senhor vai conseguir? Não, a questão não é que ele não conseguiu. A vida vai se fazendo num processo de acumulação. Esse é o problema. E agora, graças inclusive aos avanços dele, graças ao avanço da consciência brasileira, muito obtida na sequência dos escândalos, essas coisas vão se redesenhando. E há um limite de risco que ele correu, foi importante para o país e que resolveu não correr mais. Por isso que é importante renovar, porque eu vou com a disposição de correr risco. Não é de precipitar nenhuma confrontação, eu sou parlamentar, sou colega, conheço todo mundo, tenho muitas amizades no PMDB, muitas mesmo. Eu transito com extraordinária gentileza dos meus colegas, então não tem problema de articulação. No seu estado, o PMDB é nosso aliado, e eu não tenho nada contra o PMDB. Eu reconheço a obra importante do PMDB em várias fases da vida brasileira. A questão, de novo, é a hegemonia moral e intelectual. Para que esse grande ajuntamento? É para reformar as instituições brasileiras? Todo sentido. Engula. Eu engulo, minha garganta aumentou muito. Eu antes não tinha muita vocação para engolir batraco, agora está larga para valer. Mas desde que faça sentido estratégico. Para o dia a dia do governo, não faz sentido. É preciso fazer um nível de exigência moral e intelectual. As pessoas dão mais valor a essa parte moral, mas a questão mais grave é a intelectual. Qual é a estratégia? Qual é o caminho? Que tipo de desenho nós queremos fazer para a saúde pública brasileira? Amadurecer o SUS, está no ponto da gente entender quais são os méritos extraordinários, quais são as reformas que podem aperfeiçoar o SUS, que a saúde pública não seja só um tratamento mal e porco que se dispensa ao conjunto da sociedade mais pobre na rede de hospitais. É possível você desenhar uma reforma política que diminua a distância entre a promessa, não é, e o dia a dia, que diminua a impunidade da corrupção? Eu acredito que sim. Se o governador de Minas, Aécio Neves, deputado Ciro Gomes, se o governador de Minas, Aécio Neves, for o candidato do PSDB à presidência da República, mesmo assim o senhor continuará sendo candidato? Eu devo ser candidato se for essa a vontade do meu partido e porque eu tenho muita vontade de apresentar ao povo brasileiro esse punhado de ideias amadurecidas, né, numa dinâmica de muita vivência, muita experiência, muito amor a essa atividade que eu abracei como vocação. Agora eu digo, e essas pessoas acabam repetindo essa pergunta que você está me fazendo, é que se o Aécio vem, eu não tenho necessidade de ser candidato. Por quê? Porque, por exemplo, esses valores que eu estou defendendo, ele defende também. Eu acho que ele, numa disputa entre ele e a Dilma, o Brasil estaria muito bem entregue. Muito bem. Se o Aécio entrar no jogo, o senhor acha que muda completamente? O PMDB, eu acho que ele é o favorito. Favorito. Seu partido, por exemplo, pode pensar, pender para o lado dele. Nós fazemos política no arco de sustentação do presidente Lula. Sim. Então a nossa tendência é ter candidato. Nós somos um partido médio que tem, das 3 administrações melhor avaliadas do país, nós temos 2. A primeira é a do Aécio, a segunda é do Eduardo Campos em Pernambuco, a terceira é do Cid Gomes no Ceará. Nós temos o prefeito de Belo Horizonte, nós temos, enfim, um conjunto, o partido está crescendo no país. Temos o prefeito de João Pessoa, que também é, entre os prefeitos de capitais, está entre os mais populares. Nós provavelmente vai ser candidato a governador. Deve ser candidato a governador. Nós temos o vice-governador do Piauí, que pode ser candidato a governador. Agora, para um partido que está crescendo... Então, nós queremos ter uma disputa, apresentar a nossa cara, nosso É interessante projeto. o candidato a presidente. Claro, né? claro. Agora, mas voltando então, vou insistir com a questão de Minas. Porque o senhor tem dito isso repetidamente, que se o Aécio for o candidato do PSDB, o senhor não se sente obrigado a ser candidato. Não preciso ser. Por quê? Porque acho que o interesse do país estará bem guardado. O que não quer dizer que eu não seja. Não é? Apenas eu não sou candidato ou deixo de ser. Mas não é uma posição frágil, pessoal. Não é uma posição frágil. Serra não, mas veja bem, não é por nada particular, porque o Serra gosta de espalhar entre as penas amestradas que ele controla, que eu tenho alguma animosidade pessoal com ele. Eu acho o Serra um grande quadro. Acho. Mas na política, você é você e a sua circunstância. E ele é um Fernando Henrique Boy.
Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique 8 anos. Como é que eu vou me apresentar, por exemplo, se eu fui ministro do Lula? Se eu fui ministro do Itamar Franco? Faz parte da minha biografia, você aceitar ser ministro. E eu rompi com o governo Fernando Henrique e ele ficou os 8 anos. O que aconteceu no governo Fernando Henrique? Na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora é curioso, porque eu vi uma entrevista recente do senhor, em que o senhor estava falando ali sobre o governador Serra, e o senhor disse o seguinte, eu vou dizer com as minhas palavras, se eu estiver errando, o senhor me corrige. O senhor disse o seguinte, não, que ele está fazendo um grande governo em São Paulo e que devia ficar em São Paulo mesmo, e não devia tentar ser presidente da República. Cada um tem uma vocação para uma determinada coisa. Eu gosto de falar a verdade, pouco importa os oportunismos. Ele, por exemplo, vive usando de forma pouco ética todas essas questões, mas não me custa dizer, em afinidade com a minha percepção, ele faz um bom governo em São Paulo. Agora, a presidência da República, numa coalizão de forças em que os interesses mais graves do Brasil estão numa encruzilhada, é muito ruim para o Brasil, porque é ele e a sua circunstância. Uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso é um bom governo? Aí é que eu não estou entendendo. Não, porque essa é a sensação do povo de São Paulo. Ele tem grandes níveis de aprovação. Eu não acompanho a rotina. Quer dizer, eu vejo determinadas coisas que, assim, essa honra que eu tenho de ser mencionado está me obrigando, por gentileza, por respeito, a conversar com algumas pessoas que me procuram. Então, assim, uma coisa impressionante. Os defensores públicos, outro dia, pediram fazer uma reunião, porque o piso do defensor público no Ceará é 12 mil reais, em São Paulo é 3 e pouco, 4. A polícia quer conversar porque diz que está um descalabro a questão da segurança. Mas não é essa a percepção média do povo de São Paulo. Por onde eu ando, táxi, converso nos restaurantes, com meus companheiros, meus conterrâneos, garçom, etc, etc, as pessoas falam bem. E eu não tenho nenhum problema, eu não estou inimigo do Serra particular. Eu não gosto do que ele representa, sob o ponto de vista de concepção de país. Agora, o senhor acredita que no PSDB o governador Aécio tem chance? Porque o que a gente... Se ele vencer a disputa interna, ele tem uma chance quase irresistível de ser o presidente da República. Mas ele tem chance de vencer a disputa interna, na sua opinião? Numa única circunstância, que não depende dele. Qual? É a ciclotimia do Serra. Como o Serra faz cálculo todo dia, um dia o Serra está animado de ser candidato,
outro dia está com medo de ser Ele só candidato. vence por WO. É. Para ele vencer é só por WO. Isso. Então ele vai resistir. ter que avaliar uma reeleição certa em São Paulo ou a derrota federal. Agora, o Serra, você já acha que não tem chance para a presidência? Se for o Aécio... Não, se ele é for o Aécio- favorito hoje. O Aécio é quase irresistível, o favoritismo. O Serra é alcançável, mas é favorito hoje.